essa ideia, que é esse bate-papo informal, nada formal, não tem nada de... A gente não traz nenhuma apresentação, mas a gente fica à disposição, que é tanto eu que estou como diretor, como os outros diretores que fazem parte do grupo gestor aqui do Instituto Federal. Aqui hoje a gente tem um grupo gestor formado por mim, que estou na direção geral, tem o professor Hilton, que está na direção de ensino, o professor Marcos Rosa, que está na direção de extensão, pesquisa, pós-graduação e inovação. Acertei? Pronto. E temos o Borges, que está na chefia do departamento de administração. Então, esse momento, a gente está fazendo um momento uma vez por semestre. Durante uma vez por semestre, na metade do semestre, a gente está tentando fazer esse bate-papo aberto para todo mundo. Servidor, seja ele professor, técnico administrativo e aluno. Porque muitas vezes o aluno vê determinada situação no campus e não entende por que, que não está assim, por que, que ainda está assim, ou por que, que demora, por que, que não demora. E é interessante deixar muito claro para as pessoas como é que funciona o serviço público, como são os processos, como é que esses processos dão andamento, porque eu acho... A pior coisa do mundo é você criar uma interrogação na cabeça, porque quando você cria uma interrogação na cabeça dos indivíduos, dá margem para cada um fazer a sua interpretação. Mas quando você esclarece, é mais fácil até você tanto encontrar outras formas que a gente do grupo gestor não encontrou, e como também para ajudar a gente até a divulgar, não, o processo não é assim, porque se compra dessa forma, e aí a gente vai trabalhando junto em prol da melhoria desse campus, né? Porque o objetivo maior é a questão da melhoria do campus, né? Eu trouxe aqui alguns informes, não seriam nem... Eu não trouxe a apresentação, trouxe alguns informes que eu sempre trago, que pode até subsidiar depois algum tipo de questionamento. Mas alguns informes que vocês precisam saber, e depois a gente abre para conversar, tá? A gente abre para as pessoas que tenham alguma dúvida. Só que para vocês terem uma ideia. A gente aqui em Sobral... eu acho que a gente está com poucos aqui, mas a gente recebeu, na última dia 24 de... A gente está em fevereiro? Março, também abril, né? Então, 24 de março, a gente recebemos mais 8 novos servidores, né? Então, temos aqui servidores, a Tassiana, que é uma servidora que está no departamento de administração, ajudando o pessoal no setor de compras, que era um número menor de pessoas, então ela veio para ajudar as compras e os contratos. A Carolina e a Sabrina são as duas novas assistentes sociais, tendo em vista a remoção das nossas assistentes sociais, então já chegou as duas novas assistentes sociais, a Carolina e a Sabrina. Temos até motivo de muito orgulho, agora a nossa nutricionista, que é a pessoa que vai ficar responsável pelo restaurante. Então, o famoso sonho do restaurante começa a nascer. A nutricionista hoje já está no campus, ela trabalha pela manhã, ela que é responsável pela questão dos equipamentos, montagem de equipamentos. Ela não é professora, ela vai ser a gerente do restaurante. Então, ela já está aqui no campus desde o dia 1º, ela começou agora dia 1º. O Jonas é o novo programador visual do campus, é aquela pessoa que cuida daquelas artes das TVs institucionais, né? Tínhamos o André também foi removido, e agora temos o Jonas. Temos a Karine, uma outra bibliotecária, né? Uma outra auxiliar de administrativo que está na biblioteca, para ajudar lá na biblioteca. Temos a Natália, que está na Direm, à noite. Temos a Sônia, que que está na gabinete do diretor. Então, são 8 novos servidores que estão vindo devido a muitas novas vagas e remoção de servidores, tá? Temos também uma mudança no quadro de servidores. A gente tinha o coordenador de extensão, que antigamente era o professor Fabiano. Ele passa a assumir a coordenação de tecnologia da informação. Então, o Francilino está saindo da coordenação de tecnologia da informação, e quem está assumindo é o professor Fabiano. E quem está assumindo a coordenação de extensão a partir do dia de ontem é o Juliano, nosso psicólogo, ele está assumindo a coordenação de extensão. Temos 23 novos professores docentes chegando agora, entrando no campus, 5 vagas dessas já ocupadas, e 18 estão para o próximo concurso público. Temos também, foi feito na última semana um repasse para todos os eixos tecnológicos, né? Todos os eixos, coordenadores, eles estão com disponibilidade de R$ 10.000 de capital para gastar com equipamentos, 10 mil para gastar com custeio, que é reagentes, 2 mil para capacitação e 2 mil para eventos. Então, esse repasse financeiro já está com os coordenadores para eles se organizar entre os eixos. Eu acho que vocês já perceberam a construção de 4 novas salas de aula,
essa sala de aula que fica lá embaixo do bloco didático, é o que vai dar uma condições, porque a gente está chegando num ponto da gente estar com todos os semestres rodando simultaneamente. Então, a gente chegou a um ponto de não ter sala de aula, e foi uma das medidas mais rápidas que a gente encontrou, foi fazer aquelas... A gente está com aquelas 4 salas de aula. Temos um novo guarda-volume da biblioteca, alguém já viu? Até que enfim, depois de muito tempo, né? Mas aquilo ali, para você ter uma ideia como os processos são lentos. Sabe desde quando começou aquilo? Agosto do ano passado. Chegou ontem. Chegou não, antes de ontem. Uma coisa assim, não foi? Mas ficou bom? Beleza. Vou botar mais. Temos um outro processo de concorrência pública, também um anseio desde o ano passado, que é uma nova área de estacionamento, que vai ser feita aqui dentro do campus, para carros e motos, que é o estacionamento coberto para motos e o estacionamento para carro. Lembra uma área que tem na lateral do curso de alimentos? Tem alimentos, aí tem na lateral que dá para a avenida ali, que tem aquela área que é toda só, tem uma areia, ali vai ser um estacionamento com uma parte coberta para moto e uma parte para carro. Ali vai ser uma área de estacionamento, também vai ter uma outra pavimentação, tem uma areazinha entre o bloco didático e a física, tem as mangueiras, ali também vai ser só estacionamento de moto, vai ser todo pavimentado com entrada exclusivamente para moto, vai ser feito uma calçada que bote só moto. Não podemos fazer isso não. A gente é uma instituição única de ensino, não vamos fazer esse negócio, cria uma situação mais chata. Até porque a biblioteca nossa já funciona. Aí a gente ultimamente é que está devendo as coisas para a uva, que é esgoto. Mas não, é aberto, a gente deixa o campus aberto. Não, é só, a gente vai aproveitar a sombra das mangueiras para botar moto. Tá entendendo? A gente vai aproveitar a sombra que já tem na mangueira, só vamos pavimentar até mais no final e fazer uma entrada para não entrar carro, para aproveitar aquele espaço todo para moto. Ali na lateral, como tem ali na lateral da biblioteca, vai ser feito do outro lado. E vamos fazer essa rua aqui, né, que acaba bem aqui depois do ginásio, ela vai até o final para pegar o restaurante e o setor de alojamentos. Então, ela vai dar uma continuidade até lá e até aqui. Então, são as obras para esse ano, né? E temos também algumas coisas de IRP, alguns professores já me indagaram, mas temos alguns IRPs aqui. A gente tem problema sério aqui com questão como fazer uma manutenção de determinada coisa no serviço público. Porque a gente não tem dinheiro em caixa, tudo tem que botar para pregão eletrônico, uma construtora tem que ganhar aquela concorrência, aí depois ela tem que vir fazer, e é todo esse processo. Mas a gente conseguiu, junto à reitoria, um procedimento que é de IRP, que tem vários serviços que vão ser feitos, que são manutenções. O telhado da indústria está com problema sério, tem que ser refeito. Telhado da indústria... Se depois a gente pode até dizer aqui, porque eu tenho uma série de manutenções. O telhado ali da entrada do campus, que está saindo, só que aqui tudo isso daí é um IRP que está em fase de contrato, aí a empresa vem, aí faz o orçamento, aí o orçamento é empenhado, aí ela vem e faz. Sempre é assim. Eliane, por que não foi feito agora? Porque o orçamento só saiu há 15 dias atrás. Então, a gente não pode fazer nada sem orçamento aprovado. É ilegal eu estar trabalhando e contratando algo se eu não tenho um orçamento. Então, saiu agora, a gente está com essas IRPs que vai começar a mobilizar. Porque a gente já sabe que tem problema sério na indústria, a fachada principal do Instituto não está legal, a gente vai ter que trocar aqueles acrílicos todos, vai dar uma mudada ali. Mas que algumas coisas já foram realizadas já com esse dinheiro que chegou com 15 dias, né? A cerca do Baixa Caraú já foi contratada, então vai ter uma empresa, o professor Marcos Rosa vai fazer o acompanhamento. Eu acho que alguns de vocês já devem saber, mas é uma área de aproximadamente 5 hectares, é isso, Marcos? 23 hectares no Baixa Caraú, que vai servir de aula prática, principalmente para os alunos do curso de fruticultura, irrigação e tantos outros cursos que podem fazer pesquisa naquela área. Então, já foi liberado esse empenho. Só esse ano a gente já empenhou 120 mil só de equipamento. Isso não é nada para um restaurante do porte do nosso. Para você ter ideia, eu tenho outra nota de 800 mil reais só de equipamentos. Então, esses são equipamentos grandes, né? E um curso em company para servidores, que a gente está capacitando também os servidores, a gente vai começar com um curso de Excel, mas só, nesse caso, para professor e técnico, tá bom? Então, assim, aqui só são algumas observações que eu falei só para que a gente possa, mais ou menos, dar um alinhamento nas nossas discussões. O objetivo principal é que a gente possa discutir realmente, de fato,
o nosso campus. Eu só peço que as pessoas que queiram esclarecer alguma dúvida, tirar alguma dúvida, levante a mão e espere que a resposta do anterior seja respondida para que a gente possa, todo mundo, ficar bem entendido todas as situações. Se eu não puder responder, está aqui o Wilton, está aqui o Marcos Rosa, e toda a equipe da direção está aqui à disposição para responder as indagações de vocês. Alguém quer começar? Eu. Pronto. Liana, acabo de vir da biblioteca. Cara, não tem uma mesa pra gente lá. Os alunos da UVA estão tomando cada vez mais. Fui deixar minha mochila lá no espaço de colocar, não tem. Mesa ou espaço para guardar? Aquele espaço do lado esquerdo ali, que agora é o novo, né? Que tem um código. E do outro lado é a chave. Mas os dois estão Não, lotados. da chave estão tomando já. Não, mas está lotado. Não tá lotado ainda. Mas lá dentro, a gente já, tipo, estuda em grupo. Tem um aluno dentro daquela sala. Tá. Ó, deixa eu explicar essa situação, pessoal. É uma situação muito delicada, a gente está expulsando aluno de UVA de uma mesma instituição de ensino superior, tá? Eu sei que tem toda uma situação que a gente tem conversado muito com a gente tem uma pessoa aqui que é a responsável pelo campus aqui da Cidal, a professora Lorena, do curso de Tecnologia da Informação, acho, né? Informática. A Lorena, a gente tem conversado muito com ela tem sendo muito nossa parceira, ela tem entendido isso aí. A gente ela está tentando encontrar outro meio, que a gente já conversou, até ela já dispôs, Eliana, a gente pode até tentar pensar no futuro próximo, mandar um servidor para lá para agilizar, porque eu disse, olha, a nossa situação é que o número de pessoas, eles só tem aquele espaço, eles estão utilizando nosso espaço, muitas vezes os nossos alunos ficam sem, mas assim, infelizmente é uma questão muito chata, eu não posso pegar um colega, chegar em uma biblioteca, a biblioteca ela existe que é para todos, a biblioteca não pode ser privada, o conhecimento ele deve estar à disposição para todos, mas é algo que a gente tem que ver qual a melhor maneira de fazer. Chato é dizer assim, não pode entrar, é muito ruim, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, assim, a gente está o mesmo caminhar. Todo mundo aqui é instituição de ensino, instituição superior, é uma biblioteca, é conhecimento. Eu acho que é questão de organização também. Assim, eu não posso chegar e dizer assim, sai porque tu é da UVA. Fica feio. Sabe, eu acho que aí é questão até de educação mesmo. Eu não queria partir por esse lado, não. Sabe, assim, privar. É muito radical também. Mas a questão é que eu não sei como é a biblioteca deles, mas a gente pode usar os autores? Não pode usar. Mas assim, ó, eu sei. Mas assim, será que a biblioteca tem algo para que interesse vocês? Deles? Área? A nossa prática ele tem a imaginação. Porque assim, exatamente. Então, vamos ver se o impacto é tão grande, sabe? Assim, eu tenho percebido isso, algumas coisas, mas de manhã eu já ando por lá, já tem espaço. Talvez seja um horário específico, porque em outros momentos a biblioteca nossa é grande. Agora, claro, falta também a gente tentar minimizar isso, mas eu não queria partir para uma coisa tão radical. Tem alguma proposta? Porque assim, a única coisa que eu vejo é assim, eu vou privar o aluno. É uma biblioteca que é comprada por livro, que é do Ministério da Educação, sabe? Assim, vocês são tudo nível superior. Não, eu posso até levar isso para ela. Eu acho que, talvez, será que a dela fica aberto? Não sei nem se... Eu posso, isso aí é fácil. Ele, na mesma hora, se eu falar com ela, ela autoriza. Isso aí não tem nenhum problema, não. Talvez não tenha servidor lá para abrir, tá? Sabe? Eles estão com um problema sério, sabe? O campo de Betânia é fechada? Não, ela é feita por curso. A gente tem uma ficha lá, a gente pega a nossa inscrição ou matrícula, né, identidade até. Se tu for aluno da UVA, tu entra. Mas se você não for, você não entra. Depois eu vou conversar. Eu posso conversar isso, eu posso saber disso aí. Porque assim, biblioteca é comprada por dinheiro público. Não pode você privar. A comunidade, não é para fazer isso não. Eu posso conversar, posso levar isso eu sei. Não, mas eu posso conversar sobre essa situação. Porque assim, a gente do Instituto Federal, a maioria dos estudantes só tem para tarde e à noite. À noite é muito movimentado demais porque tem os técnicos, né? A gente se sente na dificuldade porque a gente não tem espaço para estudar.
E eu posso conversar com a mina da biblioteca até para maximizar essa questão do espaço. Botar uma pessoa numa sala de estudo em grupo não compensa. Tá entendendo? Então, assim, deixar realmente, para quem for realmente estudar em grupo, tá utilizando aquela sala, porque tem uma sala lá que são de vários lugares, né? De 7, vai ficar uma pessoa lá dentro, então vamos também tentar maximizar isso daí. Dá para dar uma conversada, para tentar reorganizar para ver isso aí. E eu posso ver com a UVA sobre essa questão. Da mesma forma que eles utilizam aqui, o que priva vocês utilizarem qualquer uma das dependências das bibliotecas da UVA. Isso aí dá para ser feito numa boa. Tranquilo, a gente tem reunião quase que mensal com a daqui, com a diretora daqui, e a Palmira, até então ainda como reitora, ela nos recebe tranquilo, sem nenhum tipo de problema não. Tá? Eu posso ver isso para ti. Alguma outra dúvida? Pessoal de fora. Até assim, eu meio que desconcordo você não deixar outros alunos entrar, mas tipo assim, constrangimento também, todo mundo já passou a questão disso. Então, eu já passei por isso no primeiro dia de questão dos armários. Tipo assim, eu saí de lá e tipo, se eu não tenho preferência aqui, eu vou ter aonde? Não posso guardar minhas coisas porque tá tudo lotado. E você entra, mas é aluno da UF que tá lá. Aí é meio constrangimento maior, né? Mas eu vou conversar. Mas assim, sinceramente, proibir a gente não pode não. Eu acho que a questão de proibir o acesso não, mas também devia ter uma questão de priorizar os alunos do IF com relação à utilização do espaço de lá. Mas como é que eu vou priorizar? Controle de matrícula que nem eles fazem lá na UVA. Temos que ver, porque fica difícil. Mas isso aí a gente vê, eu acho que tem... Oi. Mas a gente comprou bem mais. Hoje eu creio... Temos. A gente aumentou o quantitativo. Aumentou significativamente. Do que a gente tinha além da segurança, porque assim, Kleber, pelo que até então que a gente sabe, a gente não tem problema de faltou armário. Agora a gente está fazendo um acompanhamento. Porque o que acontece também? A gente está agora preocupado até com os armários, sabe de quê? De aluno ficar pegando aqueles armários com 100 e servindo o guarda-roupa dele a semana toda. Então, porque esse aluno pode chegar lá desde manhã e estar com as coisas dele lá no armário. Então, a gente está criando um outro dispositivo para mim abrir meio dia e tirar o que tiver dentro. Porque aquilo ali é para ser utilizado enquanto você estiver utilizando o espaço da biblioteca. Ali não é armário pessoal. Tá entendendo? Então, é outro dispositivo que é maior que a gente tem que perceber em relação a isso. Tá? Mas a gente pode dar uma estudada. A gente pode amadurecer essa ideia de como é que a gente pode fazer isso. Mas eu acho que até a maximização dos espaços, evitar que uma pessoa fique sozinha numa sala de estudo em grupo e beneficie outras que vêm com um grupo para estudar, pode ser feito. Tá certo? E eu vou dar uma conversada como é que está a situação lá dessas questões da UVA. Talvez das bibliotecas setoriais deles. Tá entendendo? Isso aí com certeza. Viu? Sinceramente, eu não seria a melhor pessoa para responder, não. Não sei. Não. Tem? Tem. Tem, eu não sei. Eu não sei, eu posso... Não sei. Eu acho que a questão toda é realmente o ar-condicionado. É a climatização. A gente... tirar o ar-condicionado. Pessoal, vamos passar para outro. Beleza? Eu vejo, eu posso ver isso. Vamos nós. Oi, boa tarde, pessoal. Professora Eliana, eu sei que é um anseio muito grande, nós somos alunos, os gestores também. Já tem um prazo assim, estabelecido para saber quando o restaurante vai ficar pronto? Deixa eu contar aqui para você. Data eu não posso dar, não. Doido quem dá. Deixa eu só contar como é que a gente está. A gente está mais próximo do que qualquer outra coisa. Agora, dizer dia, só doido. É o seguinte, a gente tinha um problema, eu acho que algumas pessoas já sabem, o restaurante a gente passou por uma empresa que realmente entrou em falência, que é a empresa Capela, isso é tranquilo. Ela pediu falência. Com a nossa sorte que a gente estava com 98% da obra. Tem alguém aqui de Tianguá? Não, é? Tianguá ele deixou um prédio, como aquele nosso ali que a gente tem um bloco didático, pela metade. Então ela faliu a falência dela. E como a gente não tinha recebido ainda a obra, porque é o seguinte, quando a gente contrata pelo um pregão uma determinada empresa, ela tem um tempo
para entregar a gente a obra. Aí a gente faz um recebimento provisório, que é o quê? A gente recebe para poder entrar e dizer assim, ó, isso aqui está diferente do que eu pedi, isso está diferente, a gente anota, faz um relatório e manda para ela. Para a gente receber definitivo. Depois que recebe definitivo é que a gente paga o que a gente está devendo, que a gente vai pagando de acordo com o que é executado. No caso aqui do nosso restaurante, estava em aproximadamente 98%. Aí foi feito o recebimento provisório, só que esse recebimento provisório resultou num relatório desde o ano passado, né, Rafael? Um relatório de vários itens, que estava faltando isso, está faltando isso, está faltando aquilo, que ela precisava fazer para concluir e a gente entregar todo o dinheiro para ela e ficar tudo ok. Foi quando ela entrou em falência. Então, como ela estava em falência, o instrumento, que era o restaurante, estava em posse dela. A gente nem poder entrar podia, porque ali era posse da construtora Capela, não do Instituto Federal. Só que quando foi, desde o ano passado, a gente estava lutando em vias judiciais para receber a obra e não pagar o que devia. Receber sem pagar, como quebrando o contrato. Só que como é um pregão público, essa coisa, então eu tenho que tudo passar pelo jurídico, procuradora federal, sei o quê. Até que, final do mês passado, a procuradora deu a nossa causa que a gente pode entrar. A partir daí a gente pode entrar. Por quê? Porque a gente estava até proibido de entrar, porque se acontecesse da gente mexer alguma coisa, a construtora podia dizer que é a gente que fez. Não, eu tinha feito e vocês tiraram, porque a gente era proibido de entrar, mas agora a gente já está com autorização de entrar, a gente conseguiu, por via da Procuradoria Federal, rescindir o contrato sem pagar o que devia. Aí a gente agora vai fazer o quê? A obra está lá, o salão já está todo ok, porque qualquer dia a gente pode ir lá, vai ter até um evento dos professores, vai ser lá, mas qualquer evento o aluno a gente pode ir lá. As mesas e cadeiras já vão ser lá. Encontro pedagógico. Vai ter uma refeição lá. Então, assim, já por quê? Porque já tem todo o mobiliário de mesa e cadeira, já tem lá. Tá? Então, já está lá. Toda a parte do salão já está todo feito. Essas pequenas coisas que ficou a construtora fazer, a gente vai ter que fazer um novo processo para poder comprar. Porque vai ter que começar do zero, já que a empresa faliu. Mas, de qualquer forma, a gente, segunda-feira, foi retirar também de Fortaleza uma comissão, porque junto com Sobral tem Maracanaú, abrindo também restaurante, e outro, agora eu esqueço, Cedro. Maracanaú, Sobral, Cedro. Aí vai juntar, aí também, quem faz parte da comissão, sou eu, professor Helber, pró-reitor de ensino, e também a Helenice, que é de assuntos estudantis. Então, a gente foi formada essa comissão para que a gente pudesse formatar o funcionamento dos restaurantes no IFCE. Então, segunda-feira vai ser a primeira reunião dessa comissão, porque tudo está saindo agora. Aí é bem provável que a gente comece inicialmente com fornecimento de refeição. Por quê? Porque não dá tempo, comprar equipamento, montar equipamento, não dá esse ano. Porque daqui com o equipamento, você compra. O equipamento, muitos equipamentos pode ganhar gente do sul, do sudeste, aí eles trazem o equipamento, depois montam o equipamento. Então, para agilizar, claro que a proposta final vai sair dessa comissão. Ela tem um prazo de 90 dias para dizer como é que vai funcionar os restaurantes. Mas é bem provável que, no primeiro momento, funcione como fornecimento de refeição, ou seja, vem uma empresa com a refeição feita e sirva. E, no segundo momento, ali tem uma cozinha industrial que passa a funcionar. Agora, os dispositivos, preços, tudo isso aí vai ainda sair da comissão. Por quê? Porque vocês sabem que aqui no Instituto, a única rúbrica, que é o que a gente chama, que é onde a gente pode tirar o dinheiro para o restaurante, é a assistência estudantil. Então, a gente tem que correr atrás de outros meios para não onerar a assistência estudantil, que já é pequena. Porque, imagina, a gente já tem essa assistência estudantil que não consegue abranger um número grande de alunos. E eu ainda tenho que tirar uma parte dela para ir para o restaurante. Então, a gente está vendo aí, mas essa comissão, que foi formada em portaria, foi designada por portaria há uma semana, ela tem 90 dias para dizer como é que vai funcionar. E outra, vai ser legal porque você vai saber que a mesma forma de funcionamento do restaurante aqui em Sobral vai ser o mesmo do Maracanaú, vai ser o mesmo do Cedro, ou seja, não vai ter diferença. Aquela brincadeira que um está dando arroz, feijão, o outro está dando biscoito. Não, vai ser tudo do mesmo formato. Então, aí vai ser do mesmo, vai ter mas o restaurante já está lá, são pequenos detalhes importantes que precisam, mas o restaurante está 98%. Quem quiser depois, por curso, fazer uma visita lá, hoje a gente já pode abrir.
para visitar, para mostrar como é que está a estrutura. Muito grande, é uma estrutura com 4 câmaras frigoríficas, uma coisa monstruosa que tem lá. Muito bonita, até de conhecer, quem quiser conhecer. Hoje a gente já... Porque antigamente a gente tinha uma passagem secreta, que é entre os vidros. A gente empurrava assim 2 vidros e conseguia passar. Mas hoje a gente é mais aliviado, porque entrava, afastava 2 vidros, aí entrava, pulava assim e entrava. É porque a gente não podia entrar, mas agora a gente já pode entrar. Já pode entrar. Entrei, a gente via mostrar. E quando chegou os móveis que a gente não tinha onde guardar, assim, ó, vamos na passagem secreta, botar os móveis pela passagem secreta, mas tá lá. Eu acho que agora a gente já está... A nutricionista já chegou, que é a pessoa que é responsável por o restaurante para funcionar, tem que ter a sua nutricionista. Ela hoje já está aqui, ela já está cuidando da parte de compra de equipamentos. Então ela já está aqui, já está trabalhando 6 horas diárias dela, de manhã ela está aqui, a Cristiane. Eu acho que o nome dela é Cristiane. É Cristiane, é? Cristiane. Ela já está trabalhando aqui, então está bem mais próximo do que se espera. Porque realmente é só um processo que é processo de construção em órgão público, queira nem imaginar. Mas, graças a Deus, já a luz no fim do túnel já brilha. Tá? A gente já pode entrar no restaurante. Tá bom? Mais alguma? Dúvidas? Vai ter greve, é difícil. Pessoal, é o seguinte, para parar essa história, para a gente não polemizar, é o seguinte, deixa eu dizer como é um processo desse. Existe uma questão nacional, que depois que é decidida a nível nacional, tem a nível estadual, depois, como cada campo tem a sua autonomia, vem a nível de campos, então vai ter um momento para isso, sabe? Eu acho que vai ter um momento de cada um dos campos, alunos, professores, servidor, técnico administrativo, dizer se vai ou não. Tá? Assim, é uma questão, vai chegar esses momentos. É importante que participem todos. Porque não adianta dizer assim, eu não quero greve, está fora. Ou eu quero greve, está fora. Tem que participar. Quando for convocada a reunião, vem para as reuniões e discute, expõe seu ponto de vista e tudo bem. Mas, assim, de uma maneira geral, como eu disse, ainda tem esse espaço para acontecer. Eu acho que alguns alunos me procuraram hoje pela manhã, porque alguns campos estão fazendo já alguns negócios de plenária, mas isso aí não chegou ainda aqui não. Quando chegar, a gente vai divulgar, vocês veem, tá bom? Mas assim, tenta. Só para uma ideia, porque lá no campo do Maracanã tem isso na biblioteca, né, que o senhor falou, para você guarda-roupa. Lá em Maracanaú, no campus todo, não sei se é para todos os alunos, não sei se você já viu, né? São todos os alunos. Pois é, né? Todos têm uma ideia que poderia ser adotada. A gente tentou estudar, só que a gente não tem... A gente fez, logo que eu entrei na direção, eu fui no campus Maracanaú para entender como é que funciona. Realmente, todo aluno tem o seu. A infraestrutura dos blocos é que conseguem e a gente não tem. A gente fez, junto com o Felipe, logo que estava chegando, a gente fez um levantamento por blocos, quantos armários dava em cada um dos blocos. E quando a gente foi verificar, porque não sei se você conhece o campus Maracanã, né? Então, de um lado é só sala de aula, do outro é só umas paredes livres. A gente não tem, aqui é porque a gente tem gabinete de professor. Tá entendendo? Lá as paredes é tudo livre. Então, o que é que acontece? Todas aquelas paredes, onde você vai no bloco, não tem uns gabinetes de professor, lá não tem. Então, é só um paredão bem grande. Aí eles botaram de ponta a ponta, cada bloco, aquilo ali é só armário. Mas a gente está pensando uma outra. A gente adquiriu, está esperando chegar, todos os laboratórios vão receber armários. Então, pelo menos, cada laboratório, do lado de cada laboratório, os bolsistas que trabalham no laboratório que tem ali, vão ter pelo menos 12 locaizinhos para colocar no laboratório também. É uma forma, que assim, para não dar para todo mundo, como é que eu ia definir? Porque o número ia ser significativamente pequeno de armários. Mas a gente, a intenção é que todo laboratório tenha uma estante daquela, que pelo menos com 12 espaços, para os bolsistas, as pessoas que trabalham, já pelo menos tem cada laboratório tendo já o seu, já dá uma agilizada. Esporte vai ter, a gente vai botar aquela parede ali do esporte também com armário. O que a gente puder ir botando é porque, assim, beneficiar todo mundo é por uma questão de não ter como botar. Não tem, porque a gente fez o estudo. Eu achei perfeito. Calcaia também funciona aqui, quem conhece Calcaia, porque lá eles não têm gabinete de professor. Então, as paredes são todas livres, aí eles botaram de ponta em ponta, aí o aluno, quando entra, recebe a chave, e quando vai sair, tem que obrigatoriamente entregar a chave. É assim? Mas aí a gente vai ver essa questão de minimizar, compramos agora alguns para lá, e estamos esperando chegar os dos laboratórios, cada laboratório vai ter os seus, esporte também vai ter mais, então, assim, tentando colocar em espaços que a gente possa beneficiar. Porque eu acho assim, se o bolsista já estiver no laboratório, já desocupa na biblioteca, tá entendendo? Porque aí ele já tem o seu lá,
já pode deixar lá em vez de ocupar o da biblioteca. E aí vai. Tá? A gente vai usar os pequenos espaços que a gente tem nos blocos para beneficiar o pessoal dos laboratórios. Tá? Seria a possibilidade de criar espaço para tomar banho. Eu acho que aqui, eu acho que ali no esportes tem. Mas só lá. Só tem lá e tem na alimentos. E na mecatrônica também tem. Tem. Na mecatrônica tem. Tem? Tem um chuveiro. E aqui, aí na alimentos também tem. Na alimentos com certeza tem, porque quando o pessoal vem de fora, aí fica hospedado na alimentos, e porque exatamente os banheiros são bem grandes na alimentos e tem chuveiro. Mas tem, na alimentos tem. Porque toda vida que vem gente de fora, agora mesmo a gente recebeu uns alunos da Universidade Federal de Mossoró. Eles ficaram hospedados lá na alimentos, porque lá os banheiros são grandes, tem. Agora tem da educação física, tem também. Viu? É porque realmente tem pessoas que precisam. Mais alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? Questão de orçamento para visita técnica, porque tem gente que está próximo a se formar e nunca andou em indústria. Questão de a pessoa se familiarizando com o movimento da indústria, as cargas pesadas, poluição e ruído e demais questões. Em relação à visita técnica, isso tem que partir do docente. Eu creio que nunca faltou recurso para a visita técnica, porque o pessoal da assistência estudantil ela reserva só para a visita técnica. Agora, a visita ela deve ser organizada por um docente. Esse docente faz o pedido à assistência estudantil. Essa assistência estudantil ela tem um regulamento que diz quanto é que o aluno vai receber, se for meia diária ou uma diária. Esse dinheiro é depositado na conta do professor e o professor faz o repasse para o aluno. Mas, assim, a programação da visita deve ser programada pelo docente. Então, assim, conforme a sua fala, é importante que os docentes sintam isso. Assim, a gente tem os transportes, os ônibus, micro-ônibus, estão à disposição para a visita técnica. Tá? Então, já tem disposição. É uma das coisas que a gente não parou em nenhum momento, mesmo não tendo orçamento, mas como a gente podia justificar, porque as aulas da gente não parou, em nenhum momento, nenhuma visita foi barrada por orçamento, não. A gente garantia o orçamento, mesmo pagando pelo algo que a gente chama do 10º, que é só aquele dinheirinho que veio para manter a instituição nesse período que a gente está sem orçamento. Mas foi garantido, todos os professores que estão pedindo visitas técnicas, os alunos estão saindo daqui com suas respectivas diárias. Agora tem que partir do docente. Viu? Os ônibus e os veículos estão à disposição, não tem problema com seguro, não tem problema com a questão de combustível, está tudo ok. É só mesmo partir do professor, incentivar, é bom até que o grupo se incentiva, os alunos incentivam o professor para fazer aquela visita técnica, que os meus são garantidos. Isso aí, em nenhum momento a gente privou não vamos fazer, não. É um dos principais objetivos do aluno, a qualificação. Então, sem nenhum problema, viu? Depende só do professor. Desculpa. Pronto, vai dizendo aí. Foi aquela. Pronto. Isso, explica para ele, por favor. Pronto, tá certo. É o seguinte, a gente teve um período, porque assim, a gente tem um recurso que fica disponível realmente para visita técnica. Agora, como a gente estava limitado por orçamento, algumas visitas, o orçamento daquela visita ficava muito grande que não justificava pegar pelo 10º. Então, eu acho que foi esse caso. Então, teve um caso que a Oi? O que é o 10º? Pronto. O que é o 10º? Quando a gente não tem orçamento, vem um dinheiro, é 1/12 daquilo que teria que vir, vem só um quantitativo pequeno para o campus, para pagar despesas que eles chamam inadiáveis. Água, luz, telefone, segurança, limpeza. Então, o governo, para o campus não parar, enquanto não volta o orçamento não é liberado, ele libera para os campos que eles chamam do 10º. É um recurso bem pequenininho, não posso comprar equipamento, é só para custeio, ou seja, só para manter o campus ele funcionando enquanto chega o orçamento.
Quando está no duodécimo, eu não posso programar grandes visitas, porque eu não caracterizo despesa inadiável. Porque uma visita eu posso adiar até chegar ao orçamento, tá entendendo? Porque uma visita, quando vai mais distante, quando você tem uma diária maior, quando for botar aquilo na planilha, fica muito grande no momento em que tu está recebendo dinheiro pouco. Aí como é que eu vou justificar para o governo? Aí ele vai dizer assim, isso era inadiável, porque como é que você está tirando tudo? Muitas vezes você não pode deixar de pagar água, luz, segurança, limpeza. Dá para esperar mais um pouco o orçamento chegar? Então, eu creio que essa sua situação, o que aconteceu foi isso. Porque na época que podia ter programado a viagem, foi na época que estava no duodécimo, e como o valor dava grande, não era justificável. Tem essas questões jurídicas, viu? Mas só por causa do duodécimo. Aí hoje, Eliano, o orçamento chegou, mas com algumas limitações. A gente está conseguindo gastar, mas o governo está limitando valores. Assim, eu só te dou antigamente chegava todo o orçamento. Agora não. Estou te dando isso, se tu gastar, eu te mando mais. Tu está entendendo? Então, é assim. Eles estão mandando sobre doses homeopáticas. Mas está vindo, está chegando. Tá? Não, a gente tem um limitante. Não, tem um limitante. Principalmente diárias. Né? No que diz respeito a um valor total. E assistência estudantil também. Mas assim, a gente tem o nosso valor, porque antigamente a gente tinha o nosso valor que era aprovado e vinha todo aquele valor. Agora não, ele só está botando 30% toda a vida daquele valor. Tá? 30% em relação ao valor que já existe. Tá? Mais alguma dúvida? Você falou do lote lá do Bachacaraú. Eu sou de 2010 aqui. No tempo que nós entramos, nós fizemos uma visita lá, né, e a gente conheceu os pontos, né? Ponto da água, ponto do lote. E nós estamos já em 2014, e aí você falou que agora que vai estar sendo licitado a cerca. E fora isso daí, as outras estruturas que a gente já pode trabalhar, pode executar alguma coisa. Um projeto mesmo, porque aqui os irrigantes de irrigação, os alunos de irrigação, eles têm uma carência muito grande na área de prática. A gente está tendo uma teoria, mas quando você vai para o campo, se você passar a visitar, fazer muitas visitas a um produtor só, muitas vezes ele já quer, né, ele já acha ruim, que nem nessa empresa de produção de flores na Serra Grande. Todo mundo vai só para lá. Quer dizer, você vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí o pessoal já não quer mais, dá prejuízo já, dá prejuízo a visita dos alunos. E você não vê nada de prático lá, você vê só o que está já funcionando. Você não vê nada de prático. E essa área lá, quando é que vai a previsão de começar a fazer alguma coisa mesmo, assim, prático? Seguinte, a área foi um termo que foi dado era o DENOX. O nosso problema, passamos 4 anos lutando com o DENOX a regularização disso. Foram 4 anos tudo que o DENOX, porque a área é do DENOX. Aí o DENOX me pedia documentação, a gente mandava para o jurídico deles. Outra documentação, até que ano passado saiu em diário oficial esse termo de concessão de área durante 20 anos. Então, assim, a briga estava porque o DENOX ainda tinha uma série de situações lá deles internas, e que a gente mandava documento e eles ficavam, porque assim, a gente queria a terra e a terra era deles. Então a gente ficava só, rapaz, cadê? Usamos até questões políticas para tentar, mas saiu. Hoje, no Diário Oficial, já tem que aquela área hoje pertence ao Instituto Federal. A partir desse documento é que a gente pode fazer qualquer tipo de processo para aquela área, eu precisava desse documento. Infelizmente demorou isso, eu não posso contratar nada sem dizer para o governo federal que aquela área já é nossa. Eu não posso dizer assim, eu quero cercar uma área, que área é essa? Por que você está cercando a área de outra instituição? Então, eu precisava receber esse diário oficial para justificar o meu processo. Então, recebemos ano passado, aí começamos, uma empresa fez um pregão para a empresa primeiro fazer o principal, cercar a área, que a área está toda aberta. Aí já foi empenhado, o professor Marcos Rosa está à frente disso, aí ele vai estar com o contrato da empresa para fazer o primeiro cercar, para limitar que aquilo ali é o nosso espaço. Já foi feito também um projeto. O projeto que é um galpão, alojamento. Porque, infelizmente, eu não estou com o valor aqui, mas um valor de aproximadamente, tem ideia? Mais de R$1 milhão. A estrutura já tem um projeto elaborado para lá. Aí o que a gente faz? Fica com ele debaixo do braço, correndo atrás de alguém que nos dê esse dinheiro de R$1 milhão, porque não tem como eu tirar do campus.
né? Então, a gente já apresentou esse projeto para o Pró-Reitor de Administração e Planejamento, há uns 15 dias atrás. A gente tem vários projetos já elaborados, que está faltando só o financeiro. Aí ele já ficou com esses projetos, porque ele disse, Eliano, me dê esses projetos, se tem uma sobra de outro campus, a gente investe. Porque o problema é ter um projeto feito. Porque assim, eu quero fazer, não adianta nada. Se não tiver o projeto feito, empresa contratada, calculista e tudo, a gente já tem tudo feito. Só falta ter o recurso financeiro. Aí ele ficou de ver se consegue, mas eu vou ser bem sério. Tem alguém da física aqui? Não, é? A obra mais barata deu da física, a licenciatura em física. E a gente está torcendo para ver se esse ano a gente consegue o da obra da física, tá entendendo? O bloco da física, que é o único que a gente não tem bloco. Mas deu, parece que 600 mil reais. A gente vai ver se consegue com a reitoria 600 mil reais para fazer o bloco da física. Mas o do galpão já está feito o projeto. Muito bonito. Depois a gente pode até disponibilizar para o coordenador para vocês conhecerem. O projeto é um galpão, alojamento, tem tudo. Projeto grande, toda a área. Aí a gente está vendo com a reitoria e está vendo com outros campi para ver se cada um entra com um dinheirinho para ver se a gente levanta alguma coisa. É sempre feito em partes. Um momento a gente faz uma coisa, sabe? Vai fazendo assim em partes. Mas já está aí. Agora já vai ser feito o cercado. Qualquer professor já pode utilizar da área. Está entendendo? Se for aprovado um projeto, eu acho que os professores podem, ter um projeto de pesquisa, aprovar, ele já pode contar com aquela área e começar a trabalhar naquela área. Hoje já se pode, porque a gente tem um diário oficial. Então, facilita muito. Eu acho que o Franzé já tinha até me dito, tem alguns professores que têm projetos, mas não estavam colocando esses projetos para as instituições de fomento, CNPq, CAPES, porque não podia comprovar que tinha aquela área para executar aquele determinado projeto. Hoje já temos esse diário oficial, aí fica mais fácil. Viu? Mas já está pensado. É porque realmente, como eu te disse, é uma questão, é a burocracia do serviço público. A gente passou 4 anos brigando com o DENOX. Eu acho que o Franzé acompanhou várias reuniões no DENOX. Manda papel, manda mais papel, manda mais papel, manda mais papel, e a gente mandando e cadê, mas já estamos com a comprovação que aquela área é nossa. Porque teve uma época até que suspeitaram que iam trocar aquela área, que iam tirar do Instituto, mas não. A gente tem um diário oficial que durante 20 anos, é isso? 20 anos, aquele terreno é do Instituto Federal do Ceará, Campos Sobral. Viu? Mais alguma dúvida? Vamos? Boa tarde. Já que estamos aqui expondo problemas e querendo soluções, nós do curso de alimentos estamos sem laboratorista em um dos laboratórios que mais é realizado análise, desde o semestre passado. Então, gostaria de saber como é que fica essa situação, porque tem certas análises que necessitam, né, de um profissional orientando os alunos. Deixa eu explicar como é o processo, né? Para você entender o porquê que essa demora. Quando é no processo de remoção ou redistribuição, ou restituição, a pessoa só sai quando chega o outro, né? Vamos supor, a gente tinha um processo de determinados servidores nossos pediram para ir para outro campus, mas elas só foram depois que chegou os novos. Só que no processo da laboratorista de vocês, ela pediu a exoneração dela, ou seja, ela passou em outro cargo, em outro lugar e disse, olha, eu não vou mais trabalhar. Então, o que acontece? Eu vou para outra instituição e estou saindo de você. Então, o que acontece num momento como esse? Essa vaga tem que passar por um processo chamado de remoção, para depois desse processo de remoção, a gente botar essa vaga, se não for preenchida, em concurso público. Tá? É porque é um procedimento que é legal, a vaga voltou ela limpa. Então, como não foi uma troca com nada, então assim, hoje eu tenho essa vaga do Campus Sobral esperando e outra. Tá, Eliana, mas teve um processo de remoção agora recente. Só que quando ela pediu para a exoneração dela, tinha acabado de iniciar o processo, aí não foi a vaga dela, porque o processo já estava rodando. Mas essa vaga já está livre, vai ter que passar pelo edital de remoção, porque toda vaga que chega no Instituto, primeiro passa por um edital de remoção interna. O que é isso? É para saber se tem algum laboratorista de alimentos em outro campus que tem interesse de vir aqui para Sobral. Se tiver, ótimo, que já vem de imediato. Não tem ninguém. Então, essa vaga vai para um concurso público. Aí vai ter edital, a qual os alunos formados em alimentos vai poder concorrer, vai ter um concurso público como agora. A gente deve sair um concurso público agora, nesses dias,
E vai ter várias vagas para laboratorista, formado das diversas áreas aqui. Então, qualquer aluno recém-formado já pode fazer esses concursos. Eu tenho certeza, eu sei que para irrigação vai ter saneamento e para os laboratórios ali do física, química, matemática, do eixo básico. Vai ter laboratorista. Agora, a questão é só essa, é porque como ela pediu a exoneração, aí tem que passar por todos esses procedimentos. Mas está chegando agora 2 professoras para lá, pode dar uma aliviada. Mas, assim, a questão de laboratorista é porque tem esse procedimento que é legal. Não tem como eu pular isso daí, entendeu? A vaga está lá, tem que ir para edital de remoção, que a gente está esperando o próximo edital, concurso de remoção, e depois concurso público. Porque não se tem como botar, contratar uma pessoa. Não existe isso, como a gente fazer isso. Beleza? É só isso, mas foi uma situação que, como não estava programado, ela passou em outro concurso. É Raquel, era? Era a Raquel? A Raquel. Ela passou no concurso, ela até estava ontem aí, mas ela passou em outro e para ela foi melhor. Ela passou lá como docente, é o que a gente quer. Ou seja, aí a gente só está agora com essa vaga para preencher. Já que foi entrado no assunto sobre laboratórios, né? A gente da área da mecânica e da mecatrônica, a gente sofre muito com isso, né? Porque a gente tem vários laboratórios que não estão sendo utilizados, né? E é o de ensaio de materiais, né? Que não tem professor para coordenar, né? Ou para dar auxílios aos alunos. E tem o de motorizar combustão interna, né? Que até o meu coordenador saiu daqui. Que a gente estava fazendo um curso de motores a combustão interna, só que a gente tem muita dificuldade. Porque se você for lá olhar, né, parece mais ou menos uma oficina que a gente encontra ali no centro da cidade, né? Que não tem uma estrutura boa para a gente ter uma aula boa e também está faltando professores, né? A gente queria, tipo assim, uma solução. Talvez a gente saiba, quem está aqui hoje, da mecatrônica, a gente não vai poder usufruir disso, né? Mas a gente está querendo que passe para frente e melhore mais, cada vez mais o curso, né? Assim, uma coisa que já está certa lá, são 2 novos professores, já vim 2 novos professores para o eixo da indústria, uma para a área de outra elétrica e mecânica, são 2 novas vagas, são 2 novos professores. Laboratorista, o eixo da mecatrônica já tem 2 laboratoristas. O eixo de alimentos tinha 2, agora tem 1. O eixo de saneamento só tem 1. Mas é o profissional específica dele. Ah, entendi. Entendeu? A gente, por exemplo, tem um laboratório, um técnico que um técnico que só trabalha no CNC porque o concurso específico dele foi para isso. Então ele não pode ir para as outras áreas. Então, querendo ou não, a gente tem a necessidade de outro técnico na parte da mecânica. Aí é isso que eu digo assim, a gente tem que usar, eu entendo a situação, eu acho que talvez esses 2 novos professores possam ajudar, mas eu tenho que também, da mesma forma de vocês, tem um curso de saneamento que nunca teve o 2º laboratorista, só tem um chamado Stephenson. Aí eu já tenho que botar, a gente tem que tentar mediar, porque tem esse anseio, hoje você já tem 2, tem curso aqui que presta serviço e só tem 1. Aí a mesma coisa que tem um curso de irrigação, só tem 1 também. Aí a gente tem isso, mas assim, a intenção que já foi nos dado é que a gente tem um maior número de laboratoristas e cabe aos coordenadores de eixo fazerem a descrição de qual laboratorista vai querer, esperando chegar mais. Mas esses outros 2 próximos já estão comprometidos. Agora, não sei se com o vindo de novos professores, isso também possa vir a facilitar. Né? Pode. Mas realmente dizer que vem um novo laboratório, a gente tem primeiro sanar incêndios maiores. Só que a questão do laboratorista, né, Daniel, né, ele não fica só no laboratório, ele está sendo também professor. Aí dificulta a gente, como aluno, ter algum auxílio dele por causa disso. Por isso que a vinda desses novos professores vai diminuir essa carga horária do Daniel, para ele ficar mais no laboratório. Está entendendo? Tudo atrelado. Então, a gente vai receber, como eu já te disse, são 23 novos docentes do núcleo comum. Então, o Daniel já chegou ao ponto de dar aula de inglês, quando eu era diretor de ensino. Não é isso? Então, o Daniel nos salvou de várias situações, para evitar que ficasse sem professor, sem aula. Agora, a gente já vai receber mais 2 professores de inglês. Então, esses laboratoristas que muitas vezes estavam envolvidos em aula, vão sair da aula para ficar só como laboratorista, para tentar exatamente atender esses anseios. Espero que isso funcione. Tá? Alguma outra dúvida?
contratar a empresa. É descrever o que é o dano, assistência técnica. O que é assistência? É porque é o seguinte, você tem que descrever todos os serviços para tentar fazer um pregão de se alguém se prontifica a ganhar um pregão para fazer assistência técnica de consultórios odontológicos. O único meio é esse, iniciar um processo falando todos os serviços que são necessários para fazer um pregão. É o único meio, tentar. Pois é, porque aí tem que fazer a descrição, começar o processo, porque assim, aí você é como uma empresa de fornecimento de cartucho, você faz aquele processo durante um ano, aí ele fica fazendo aquela manutenção, que é necessária, né? Necessária. Tem um dinheirinho para vocês, né? Yeah. Durante a Copa vai haver o recesso todo ou só no dia dos Jogos do Brasil? Já tem no calendário, é aquele previsto em calendário, eu acho que são uns 15 dias, está previsto já em calendário, tá? Vocês já viram? Já está no calendário acadêmico. Ah, pronto. Porque agora eles estão unificando os calendários. Então, o nosso calendário é unificado. Então, todo o período onde tem Jogos do Brasil, já está lá todo marcado que não vai ter aula. Então, é quase que 2 semanas sem aula, né? 2 aulas. Mas está tudo previsto, Não se preocupe, ninguém vai vir assistir jogo aqui. Está tudo previsto, viu? Pois é, aí, ainda tem, tá? Mas está previsto. Pessoal, botar aqui, ó, no telão, assistir aqui. Assistir aqui. Tá? Mais alguma? Só pessoal para. Eliana, que você falou sobre o processo consultório odontológico, que no caso é a contratação técnica, e às vezes ela sai muito cara, você contratar só para um curso, só para, no caso, um laboratório. Mas assim, no IFCE existem algumas contratações conjuntas, porque tipo, contrata-se uma empresa, porque uma empresa dessa já é difícil encontrar no Ceará. Então, tipo, você contrata a Dell e ela vem dar manutenção em toda a rede federal. Posso levar isso? Aí, assim, é uma solução que eu posso encontrar, porque talvez a gente encontre até para outros. Por exemplo, para dar manutenção no CNC, se ele quebrar, tem alguns equipamentos aqui que se quebrar, fica por isso. O grande problema é o seguinte, Cante, tem algumas que tem como dar o suporte em toda a região, todo o estado. Já tem outros específicos que eles não vão. Vamos supor, eles não vão entrar em Juazeiro. A empresa da manutenção, ela não passa para pregão para outros municípios. Por quê? Porque ela está lá no Cariri. Então, para ela é oneroso ela estar fazendo esse deslocamento para fazer isso aí. Mas é importante. A gente vai começar agora com as compras compartilhadas e a gente pode levar essa questão da manutenção odontológica, já que todos os camping vão precisar ter. Fazer um para a região norte, fazer por região. Região norte, né? Porque tem empresas que ele dá esse limitante. Porque assim, a gente tem uma empresa no Cariri, então para ela, pelo preço que ela ganha um pregão, não compensa ela estar mandando um técnico com diária e deslocamento até Sobral fazer essa manutenção. Então tem que realmente pegar assim, os campos que tem, porque aqui eu acho que na região norte só temos nós. Eu acho que só tem, eu não sei se Tianguá não tem um. Pronto, aí a gente pode fazer um Canidé. Eu acho que o mais próximo nosso é o Canidé. Crateus tem? Tem? Não, diga assim, tem odontológico, serviço odontológico? Eu não sei. Acho que não. Aí a gente pode fazer por áreas. Eu chamo para Fortaleza que eles têm. Com certeza, se eles botam o pregão, vai para lá. Mas eu vou dar uma conversada. Foi uma boa, Cante. Dar uma conversada sobre isso. Boa alternativa. Valeu. Vamos? Não. Mais alguma? Oi? Pessoal, é porque eu estou sem as vagas aqui. Vem um médico e vem um enfermeiro. A gente tem uns técnicos aqui. Infelizmente, é porque eu não... ele assim, já teve o edital de remoção. Essas 2 vagas ficaram disponíveis para se tivesse algum outro médico ou enfermeiro de outros campi querendo vir para cá e ninguém quis vir. Aí vai para concurso público. Então, é uma vaga para médico e enfermeiro. Então, a gente vai ter aqui vários serviços. Eu tive visita na Universidade Federal Rural de Pernambuco para saber o que o médico fazia, né? O que o médico faz? Então, o médico lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, ele trabalha com aquela questão do... você vai fazer atividade física, dá aquele laudo de atividade física, né, que tem que ter no laudo médico.
acompanhamento de pré-natal, tudo pode ser feito. Eles fazem lá acompanhamento pré-natal, campanhas. Agora, o médico e o enfermeiro vão ficar exatamente naquela sala onde fica o suporte da TI. Quando você vai ali para assistência estudantil, tem uma sala que é TI, aquela sala ali já está toda preparada para ficar um médico e um enfermeiro. Sim, que vem o médico, que vem o médico. Não, não. Eu também já segurança do trabalho. Até para falar para vocês, a gente está nascendo agora. Até aproveitar e agradecer a professora Daniele, que está nos deixando também, vai deixar saudades, mas a professora Daniele nos ajudou demais, mas ela está deixando aqui uma grande contribuição, que era um sonho que também já fazia tempo que eu tinha. A gente está logo abrindo o nosso curso técnico em segurança do trabalho. Então, o projeto de curso já está aí, a Daniele está muito aí, foi focada para isso. Então, a gente, foi uma das coisas... Obrigado, viu? Ela e o Glauter. O Glauter também muito nos ajudou. Então, eu acho que é o primeiro curso técnico gratuito aqui de Sobral. Vai fazer parte do eixo ambiente e saúde. Então, hoje vai ter saneamento, meio ambiente, segurança do trabalho e a especialização. Então, o curso técnico de segurança, a gente já está com um projeto de curso na fase de análise pedagógica. Mas o projeto hoje já existe, tá? É técnico. Aí tem aquele processo seletivo do mesmo jeito. Tá? Diretor, você falou em aquisição de curso. Gostaria de saber como é que está, se vai ter a aquisição do curso de agronomia. Bom, deixa eu falar. Isso daí já faz um anseio do eixo de recursos naturais. O que a gente já conversou com os professores? Todos os mecanismos legais, assim, todos os instrumentos já estão com eles já estão se organizando, porque tem que fazer o projeto de curso, viabilidade técnica do curso, então está com eles. Então é com eles, então eles que estão fazendo essa análise de viabilidade, de elaboração do projeto de curso, porque tem uma série de etapas que quem tem que cumprir são um grupo de professores da área, tá entendendo? Então, quando eles entregarem aquele projeto, tudo isso, aí a gente vai para o pedagógico, para ser aprovado e tudo isso. Então, mas já está em andamento, Eles já estão com ele. Agora, eu sei que eles também estão com um projeto que eu acho que talvez saia mais rápido. É isso, ô Franzé? Técnico em Qual o técnico lá? O técnico agropecuária. Esse deve sair mais rápido. Porque assim, a gente forma os eixos. Cada eixo vai ficar com um curso superior, 2 técnicos e uma especialização, se Deus quiser. E vamos abrir uma nova licenciatura. Mas só mais na frente. Porque, segundo boatos, o campus de Tianguá está nessa aquisição do curso de agronomia. E, então, segundo alguns alunos, dizem que trocariam irrigação por agronomia. Então, se no caso o nosso campus for querer a aquisição do curso de agronomia, o MEC creio que o MEC não disponibilizaria 2 cursos de agronomia numa mesma região. Isso aí, os professores têm que dar uma analisada. É com eles. Já parte para o grupo deles. É interessante ver com o Tianguá realmente, porque Tianguá eles até estão adquirindo equipamentos. Porque ele já tem um curso técnico lá em agricultura. Ele já tem agora eu não sei, é interessante até que depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um link com o diretor lá de Tianguá para conversar, porque realmente não vale a pena. Tem um aqui, outro bem aqui. Então, é interessante que os coordenadores, os diretores se reúnem e passam um denominador comum. Porque quem sabe, como é Tianguá é bem aqui, a gente faz um bom curso com áreas experimentais bem interessantes para os alunos, do que fazer 2 cursos e ficar tão pequeno. É fazer um curso grande e que a gente possa ter os polos bem legais. Mas isso aí é uma questão que... Com relação ao de Tianguá, eles já deram em casa, mas foi indeferido porque eles não têm estrutura. Pronto. E a gente aqui, com a estrutura que tem, está dando trabalho, mas Pronto. Porque assim, tem que ter, como eu te falei, tem toda essa programação de viabilidade técnica, que tem que ser demonstrada para depois esse curso ser aprovado. Então, todos os professores do eixo estão mobilizados para fazer esse estudo, para saber se existe a viabilidade técnica. Eu posso lhe garantir que a viabilidade técnica aqui é bem maior do que lá. Está entendendo? Então, claro que vai perpassar. Por quê? Porque tem uma questão do seguinte: eu não posso fechar a agronomia e abrir a irrigação e abrir a agronomia. Vai ter um momento que os 2 cursos vão estar caminhando. Está entendendo? Porque quem entrou em irrigação tem o direito de ir até o final. Está entendendo? Mas ele já está sendo feito estudo. Viu? Mais alguma dúvida? Mais? Vamos? Tranquilo? Beleza.
Boa tarde, pessoal. Eu queria saber se há alguma possibilidade, se houver greve, se há alguma possibilidade da gente incluir como proposta, pelo menos para fazer uma pressão inicial, porque eu creio que de primeira não vai funcionar, mas uma coisa que nunca foi debatida, que é justamente a precariedade ou o atraso, digamos assim, da Lei de Licitação 8666, que é do ano de 93 e que foi feita antes daquela emenda que trouxe eficiência para o serviço público federal. Então, é muito complicado você trabalhar hoje com a lei de 93 e ninguém discute sobre isso. Eu acho que seria um bom ponto de se colocar numa possível greve para que essa celeridade se torne legal e que a gente possa trabalhar melhor desse jeito. Essas questões podem ser levantadas num momento oportuno, mas eu posso lhe dizer até que eu acho que situações como essa podem ser levantadas independente de greve. A gente necessita dessa reformulação. Porque hoje a gente é muito interessante que, assim, não só Instituto Federal, mas todos os órgãos federais que utilizam esse como meio dessa lei, é terrível. Eu entrei para a diretoria em abril, vai fazer um ano que eu entrei na diretoria. Eu pude conhecer de perto o trabalho da administração. Que muitas vezes a gente que está de longe pensa assim, esse pessoal não demora, não faz, cadê? A gente pede... É porque é muito burocrático e muitas vezes não é eficiente, não é porque a gente não queira. Para você ter uma ideia, como eu já falei, estava falando, imagina meu anseio, desde quando eu cheguei na diretoria, falavam de algumas coisas. Banco, que não tinha. Banco. Aí vamos comprar banco. A sorte que quem ganhou foi aqui próximo. Aí conseguiu botar logo aqueles bancos ali embaixo. E era a questão da biblioteca, estava tendo roubos, estava tendo uma série de questões na biblioteca. Em setembro do ano passado, foi feito o processo. Aí você começa a brigar com a pessoa que ganhou o pregão. Imagina, eu entro, eu digo assim, olha, eu preciso comprar, como acontece aqui, vamos ter um exemplo que está acontecendo, vai fazer um ano. A gente tinha um pregão para comprar, não tem isso aqui, né, essas telas de projeções maiores. Dissemos, queremos comprar 15 telas. Quem é que quer vender? Bote ao preço. Aí botamos. Você saiu falando bem geral no como é que acontece uma licitação. Aí vai o pessoal dizer, eu, e vai ganhando até chegar o que ofereceu o menor preço. Não é assim? Para você ter uma ideia, desde o ano passado, a gente está buscando essa pessoa. Porque ela ganhou a licitação e simplesmente ela está desaparecida. Tu está entendendo a situação? O dinheiro está reservado. Não é assim, Alexandra? É isso mais ou menos assim, é? Pronto. Ela não... As meninas do almoxerifado, a GIs, elas têm uma lista assim, de papel que elas ligam todo dia. Aí eles inventam coisa, diz que não existe, diz que não tem mais. Não, acho que tem, não pode. Aí tem que começar um novo processo. Para você ter uma ideia, até o Borges, que é o problema. O setor do Borges, que é administrativo, já disse que tem que ter um setor aqui só de notificação. Porque, assim, é tanta empresa para a gente notificar, porque é um exemplo que até essa foi engraçada. A gente fez uma aquisição, eu acho que vocês... eu vou até falar, que eu acho que agora já pode falar. Vocês lembram que o edital de prêmio acadêmico de vocês. O prêmio acadêmico, a gente, nesse semestre agora que passou, foi um tablet, não foi? Aí nesse agora que está correndo, a pessoa, o primeiro lugar, vai ganhar um netbook. Saiu o edital. Só que a empresa, já faz muito tempo que a gente está brigando com ela, porque ela disse que não tem mais... Ela ganhou para entregar o netbook, só que ela disse que agora não tem mais. Não, o preço que a gente ganhou não vale mais a pena, não dá mais. Brigando com ela. Pai, você ganhou, você disse que tinha. Até que ela agora, ela ofereceu um netbook. Essa foi mais engraçada. Ela manda para a gente, olha, aquele que vocês queriam não tinha, mas tem esse. Aí ela manda para a gente, aí botou lá, qual é a marca? Planet Girl. Eu nunca vi essa marca. Mas foi a marca que veio. Planet, eu também achava que era marca de roupa. Aí eu imagine um notebook Planet Girl, né? Aí, não é isso o Bracilino que analisou. Pronto. Aí assim, Bracilino chegou a proposta, porque ela disse assim, olha, eu não tenho aquilo que ganhou, mas eu tenho outro. Tão bom quanto aquele. Aí a gente abre mesmo. Modelo Planet Girl. Você deve vir aí, mas também a gente já... aí tem nega. Aí começa uma briga com a empresa. Até que ontem
Isso já faz tempos que a gente está brincando com ela. Ela ofereceu, a gente vai ter que fazer uma correção no edital, ela não vai entregar um netbook, ela vai entregar um notebook, aí positivo, até em 3D, até 3D ele é. Entendeu? Chique que só. Mas conseguimos. Agora essa briga é um ano. Eu acho que o que seria importante era... Claro. É importante até que passe isso aí, porque, como você disse, ela é antiga. E isso, ela priva... Não é à toa que a gente tem um restaurante há 4 anos para fazer, tudo por causa disso. Mas é uma ótima observação, viu? Mais alguma? Vamos? Oi. Sobre manutenção de equipamentos, né? A gente na área da mecânica, a gente sofre muito por causa disso, né? Na disciplina de soldagem, as máquinas de soldagem de eletrodo revertido são 3 e só uma presta, para 20 alunos, né? E tem também o do laboratório de materiais, que é a máquina de tração. Desde 2010 que ela não está funcionando. Deixa eu explicar. Manutenção de equipamento é a mesma coisa. Esses equipamentos, eu acho que alguns deles até eram da época do Centec. É? Pronto, era da época do Centec, então já tinha uma vida útil aí há algum tempo. O que precisa ser feito? O processo é partir da direção do professor junto ao coordenador, montar um processo. Entendam que a gente não tem dinheiro em caixa. Eu não tenho assim uma gaveta, nem um cofre que eu abro com dinheiro. Tudo tem que partir para a famosa lei. É a única forma de aquisição do serviço público é essa, infelizmente. Tem que montar um processo. O processo tem por pregão que você pode dizer, olha, eu quero uma empresa para fazer manutenção dessas máquinas. Pode ser que algumas apareçam e pode ser que elas não apareçam. Agora tem que começar o processo. Se começou o processo alguma vez, aí eu pergunto. Assim, fica complicado, porque assim, o professor que era É porque assim... coordenador do laboratório lá responsável, era o professor Gabriel, né? Aí em 2011 ele saiu, né, de Fortaleza. Aí ficou parado. Aí o que a gente tem mais dificuldade de aluno é porque não está tendo professor para se responsabilizar pelo laboratório. Por isso que está sendo esses 2 professores, mulher. Eu já falei. É porque assim, eu sempre passo na mesma técnica na área da mecânica, porque é muito relativo isso. A gente sente muita dificuldade por causa disso. Porque não tem professor para chegar e trazer um projeto. Na área da mecânica tem um professor fazendo projeto. Deixa eu te explicar. Tem 2 vagas que vão para concurso, da área de lá, que vai vir como professor. Um para aula de automação, sensores e atuadores, é isso? E outro, eletromagnetismo, conservação de energia e máquinas elétricas. Então, assim, vem esses 2 professores. Agora, isso tudo tem que partir do professor ou da coordenação. Como você disse, Eliano, eu não tenho um professor naquela área, mas o coordenador ele pode solicitar um laudo técnico de outro professor, de outro campus, que venha, faça o laudo, faça a descrição do pedido. Agora, tem que partir de alguém lá, tu tá entendendo? Porque o processo tem que começar. Não adianta eu passar o dia todo olhando e dizer assim, tá quebrado. Enquanto você não começar o processo, ele já é lento. E se você não começar, ele nunca vai ser finalizado. Tu tá entendendo? É como a questão da biblioteca. A gente começou há 1 ano atrás. A gente tem esperança que um dia chegue. Chegou 1 ano depois. Da mesma forma, é um processo de manutenção. Se tem que começar. Tá? Então, assim... instituição, né? Que a gente chegou aqui com uma infraestrutura boa, só que sucateada. Então, assim, são milhões de processos que, se a gente for entrar para começar a fazer, vão ter que ser feitos para fazer manutenção. Não só lá na indústria, mas na área de alimentos, tem milhões de equipamentos precisando de manutenção lá também. E a realidade é que nós somos poucos professores e poucos funcionários. Então, assim, tem áreas que são menos ainda, né? Então, essas áreas que são menos ainda... é que a gente demora mais. Então, a gente trabalha para que esses processos sejam realizados. Só que há uma demora assim. O professor chega, ele tem que ter no mínimo 1 ano para ter experiência diante das disciplinas dele, diante do contato aluno-professor que ele precisa, e da infraestrutura que ele tem para lidar. Depois desse 1 ano, ele vai entender o que são projetos, quais os projetos que eles podem entrar para fazer esse tipo de aquisição, né? Então, aí já vai uns 2 anos do professor dentro da instituição. E a instituição tem 4 anos,
né? Então, e recebeu equipamentos que tinha 30 anos. Então, a gente tem que ter uma certa paciência. Não dá para a gente botar tudo para funcionar em 4 anos. E outra coisa, sabe o que foi que aconteceu aqui? É o seguinte, a gente tem sorte num determinado aspecto. A gente foi federalizado, recebemos uma estrutura anterior. Aí, o bom, eu começo um curso, o curso está rodando com todos os laboratórios. Diferente de outros que estão começando, que tem laboratório que nem existe. Que nunca nem existiu. Eu tenho certeza que tem alguns que estão se formando como nunca viram nenhum laboratório. Infelizmente, o nosso é por quê? Porque é a estrutura de uma outra instituição que nos deixou o equipamento. Mas muitos desses equipamentos já, sabe? Quase. Então, assim, algumas coisas, não é à toa, que algumas coisas é preferível até você comprar um novo do que tu formando. Eu acho que teve até, não sei se foi no Edilson, se Edilson, me corrige. Alguns que até você disse, é melhor comprar um novo multímetro, é isso? Do que eu mandar consertar os que tem. Aí no ano passado, o Edilson até estava ali com pelo menos um, não era? Com pelo menos um, porque não adianta eu pegar o que tinha anterior e consertar. Aí sobrou um dinheirinho, a gente comprou um outro quantitativo, um quantitativo maior. Tu tá entendendo? Tem que começar o processo. Tem que o CNC, pronto. Lembra, o CNC, não sei se, acho que ainda está com problema na manutenção. O CNC, o professor Rousseau começou o processo todinho. Foi, o que aconteceu? Teve pregão? Teve, para consertar o CNC, ia ser R$11 mil. Se não, vamos consertar esse CNC. Ele estava endoidando, porque não ia dar certo, que não sei o quê, R$11 mil. Quando a empresa ganhou, aí ela vem, aí tem a parte da documentação que ela tem que entregar. A empresa estava com documentação ilegal. Ainda tem isso, entendeu? Aí zera tudo. Ou seja, assim, muitas vezes assim, depende de professor para professor. Tá? Agora, assim, eu creio que vindo esse maior número de professores para lá, pode vir a dar esse gás maior de tentar viabilizar esses processos. Porque, assim, a gente, como está na direção, só pode receber a demanda. Eu não tenho como ir lá e descrever um equipamento que não é da minha área. Então, assim, tem que partir, aí, como diz, está faltando esses professores específicos dessas áreas, que devem estar sendo alocados agora. O próprio Daniel, com a vinda de novos profissionais, vai ficar mais no laboratório para dar essa resposta maior. É porque muitas vezes esses vão para uma área e aqueles que seriam para essa hora vai voltar para lá. Isso aí é um arranjo que é os próprios coordenadores que dizem que nenhum das vagas que tem aqui foram a gente que disse, é os coordenadores que mandam. Então, muitas vezes, tem um determinado professor que está numa área, que está lá, então ele volta para a original dele e se contrata um outro para aquela área. Isso é com as coordenações. Por que são essas vagas? Eles têm todo um estudo por que tem que ser essas vagas. A vaga vem limpa. Aí o coordenador diz como é que descreve a vaga. Tá entendendo? Quando a gente tem aqui, teve vaga para professor, aí o coordenador do eixo que diz, olha, a minha vaga é assim, o professor específico é esse. Então, quem descreve isso são eles. Tá entendendo? Então, com certeza ele sabe, com certeza ele deve saber essa deficiência e deve ter feito essa descrição. Ele só está precisando conhecer melhor os equipamentos para trocar. Faz menos de um ano que ele entrou. Então pronto. Na verdade, não faz nem um semestre que ele entrou. Então, ele está tendo... Ou ele dá aula ou ele conhece os equipamentos, né? Para poder iniciar o processo no mas já está caminhando. Tá? Tá bom. Mais alguma? Vamos nós? Para deixar vocês bem cansados, para poder... Disseram que tem outros compromissos, não vão poder ficar aqui do lado, não. Ah, é? Mais alguma, pessoal? Algum questionamento? Ó, só para lembrar para vocês o seguinte, a gente está com esse momento, como eu já falei, eu acho que vocês, no próximo semestre, a gente tem um outro, sempre semestral. Convidem os colegas de vocês, os amigos de vocês para participar. Esse é o momento da gente trocar ideia, porque, infelizmente, tempo para que eu possa estar rodando, infelizmente, eu estou pior do que um médico, atendendo gente distante, a agenda assim, ó. Mas só problema, queira não. Pronto, deixa eu falar. O laboratório aqui a gente tinha um laboratório aqui que era credenciado pelo Inmetro. Isso custava à instituição um valor que a gente tem que pagar. Não é um selo por selo, não. A gente paga o Inmetro para ser credenciado.
O que a gente está acontecendo foi uma questão orçamentária mesmo. A gente precisava até pedir para que fizesse um relatório técnico das atividades que estavam sendo feitas lá, porque assim, qual é o custo-benefício? Para saber se aquilo que a gente estava investindo estava sendo suficiente o retorno. É só isso. É para ver se tinha essa compensação. Porque assim, não é só ser credenciado, é para saber se está dando algum retorno, porque a gente paga para aquilo ali. Está entendendo? A gente paga mais de 6 mil, 7 mil reais. Tá? É só essa questão. Então, a gente já até solicitou que fizesse um relatório de viabilidade para a gente levar para as instâncias superiores, para não só o campus pagar, mas para a instituição pagar. Só isso. Viu? É só uma questão de relatório e a gente tirar esse negócio, tirar do nosso para deixar para a reitoria pagar direto. Não é essa vaga que está aí no concurso público. É a vaga que está no concurso público. Tem uma vaga no concurso público. É porque não foi preenchida. Ninguém quis vir para Sobral. Entendeu? Quer um exemplo? Eu acho que vocês devem saber. Para você, tem alguém aqui sem aula de matemática? Não? Mas aula de matemática aqui, foram chamados 8 candidatos. Nenhum quis vir para Sobral. Os 8 que estavam lá classificados, disse, olha, a gente tem matemática. Quer ir para não? Quer ir para Sobral? Não. Isso aí foram... E não quiseram vir. E aí, assim, para chamar o próximo. E não é isso, eu disse, o clima está frio. Eu estou até postando foto para mostrar que aqui faz frio. Chove para ver se esse povo vem. Não, chove aqui. E não, Sobral é quente demais. Fortaleza está tão quente quanto. Não está, não? Fortaleza está tão quente. Quem conhece Fortaleza? Por isso que eu ultimamente estou botando muita foto de muita chuva para ver se esse povo dá os escolhe para vir para Sobral, entendeu? Tem que fazer o trabalho. Algo mais? Mais alguma? Vamos nós? Mais dúvidas? Sugestões? Tudo tranquilo? Pronto. Os ônibus que a gente está empatado de viajar, que não pode, porque é o ônibus que veio do Foz do Iguaçu, que é aquele outro que já botaram apelido no pobre de tudo que é de nome, nele, mas ele é bom, viu? Os motoristas dizem que ele é melhor do que o outro, tá? Aquele e uma Meriva. Por quê? Porque assim, esses carros são doados. Quando esses carros são doados, eles vêm até aqui sem documento. A gente entra com o processo aqui no Detran, lá em Fortaleza, aí eles mandam para São Paulo, fazer um documento para vir para cá, para depois a gente passar para Sobral. Esse trâmite tem 6 meses. O BOD está aperreando o pessoal do Detran, só para chegar o documento. É porque eles não podem, porque eles hoje estão sem documentos. Mas é um trâmite que por ser de doação, tem todo esse processo, porque aí tem que desvincular, porque para dizer que foi uma doação, que foi um veículo apreendido, é um monte de história. Mas já está um trâmite, eu acho que o Bosch esteve lá no Detran há uns 15 dias atrás. Ele ficou em Fortaleza na segunda-feira, exatamente para conversar, para falar, de saber onde é que está esse documento. Aí ele disse, olha, no protocolo está em São Paulo. Aí tem que vir para cá. A gente está regularizando que até foi o professor, para você ter uma ideia, isso foi interessante, foi um projeto do professor Valnir, também veio muito a contribuir, que ele tinha um projeto, esse projeto, ele adquiriu um veículo, que é um Gol. Esse veículo hoje já é do Instituto, a gente está fazendo a parte de regularização, e esse veículo vai servir também até para dar um suporte lá no Baixo Acaraú. Tá? Mas foi um fruto de um projeto de um professor, que também ajuda muitas vezes a instituição. Tá? Mais alguma dúvida? Vamos. Nem posso pensar nisso. Mas, tranquilo, pessoal? Laboratório de irrigação. Laboratório de irrigação aí perdeu a credencial do IMED, só por questão financeira mesmo, questão de dúvida aí com relação ao custo-benefício. Benefício, quer dizer, financeiro ou porque a questão do conhecimento... É porque eu preciso justificar o aluno hoje está sendo prejudicado por falta... A carência da falta
falta da área de campo, a gente poderia estar tendo aula prática aí no laboratório de irrigação e estar ansioso, totalmente ansioso. Mas, inclusive, quando eu entrei aqui, o meu sonho era chegar na disciplina que eu pudesse estar praticamente só no laboratório de irrigação. E hoje é só uma sala de professor. Mas para o funcionamento do laboratório não precisa ser credenciado. Ali é um laboratório didático. Credenciamento é só um papel. Agora, o funcionamento depende de você pedir equipamento. Isso aí pode ser feito. Mas não depende de mim, depende de quem? Nem de mim, do professor. Porque no caso, o laboratório de solo funciona. Ele dá retorno econômico? Não é por isso. Aí o que eu estou te explicando é o seguinte. Não é... Credenciar. Os equipamentos, se tiver equipamento que esteja quebrado, tem que mandar um processo para consertar. Isso não tem nada a ver com o selo. Tá? Isso independe. O funcionamento, de fato, independe. Então, assim, Eliane, por que não funciona? Talvez seja pela falta do laboratorista que está em processo de contratação. Eliane, é equipamento a gente pode comprar, independente. Eliane, é manutenção de um equipamento que está quebrado? Pode fazer manutenção. Isso, uma coisa não está atrelada à outra. Ele não funciona porque não tem... Isso não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pronto. Porque só pode ser técnico. Pronto. Não sei do que... Porque ele é didático. Porque se for credenciado, nenhum aluno pode mexer nele. Por quê? Porque ele é credenciado, tem que ser só técnicos lá dentro. Então, teoricamente, para uma instituição de ensino como a nossa, é melhor que não seja. Para vocês terem uma ideia, o laboratório lá da Exalc passou por esse credenciamento. E o coordenador do curso disse que se ele não pudesse levar os alunos dele para fazer trabalho didático, ele iria dispensar o credenciamento. Só para vocês terem uma ideia. Eu ouvi isso pessoalmente da boca dele quando ele estava lá visitando o laboratório. É porque não pode, é uma área restrita quando é. Então, assim, hoje o funcionamento deve estar restringido à questão de laboratorista, porque eu acho que os equipamentos devem estar lá. Mas questão de utilizar, de ter, isso aí independe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como até só que eu disse, até se torna até pior. Porque aí aluno não pode ter nem aula prática lá. Só não pode. Pela janela, pelo vidro. Capacitado. Do jeito que está hoje lá, ele pode funcionar. Eu acho que o que deve estar acontecendo lá é porque está faltando um laboratorista. Que o que acontece? Essa vaga do laboratorista de lá, pessoal, já existe há 2 anos. Há 2 anos? É igual da época dos Esteves. 2 anos. Por quê? Porque ninguém ainda quis e a gente não encontrou no Brasil todo nenhum outro que quisesse assim, eu quero uma redistribuição para ir. Porque a vaga já é nossa. Aí vai sair um concurso público que vai sair com essa vaga, que qualquer outro aluno formado na área de irrigação vai poder concorrer. Entendeu? A previsão que nos deram é que essa semana e a outra está saindo esses editais. Beleza? É o que vai ter jornalista, tantos outros que estavam aí, tá? Mas já tem os códigos de vaga, já existe. Laboratorista que já estão aí. É o de irrigação, o de saneamento e o do núcleo, daquele núcleo comum, daqueles laboratórios básicos que tem ali dos blocos básicos. Todos vão ter laboratorista. Viu? Já existe a vaga. Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Pois, pessoal, posso finalizar? Pessoal, muito obrigado pela participação. Continuamos à disposição. Qualquer dúvida, tem os coordenadores, tem o Wilton na direção de ensino, mas eu estou à disposição. Estou por aqui sempre. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Vamos aqui lanchar. Viu?
Tem sim, sem problema. Mas